Hoje, dando sequência aos nossos tutoriais do Drone Link no Mini 3 Pro, nós vamos explorar esse componente que chama órbita. Órbita costuma ser um componente relativamente fácil, relativamente simples, porque ao clicar sobre o local onde você deseja fazer a órbita, automaticamente o aplicativo vai desenvolver um padrão, um template padrão, e já vai fazer uma prévia do que seria uma órbita. Então eu escolhi aqui esse local, que é um conjunto de prédios, e eu vou dar um nome aqui para essa órbita. Tá? Você pode dar o nome que desejar. Eu vou fazer ela com um pouquinho mais de complexidade para mostrar para vocês algumas particularidades que tem que levar em conta. Tá? Então aqui vocês percebam que ele já fez uma órbita padrão aqui, mas está dentro do conjunto de prédios, né? Então a gente tem que fazer isso no entorno do prédio. Então nós vamos ter que definir alguns parâmetros, e o primeiro dele é a altura mínima da órbita e a altura máxima, e também o raio que ela vai se desenvolver. Então eu vou clicar aqui e vou considerar uma órbita de 35 metros de altura e vou posicionar o ponto de decolagem nessa região, ou afastado. Não teria problema quanto a isso. Como nós já conversamos anteriormente, não precisa necessariamente você estar no local da missão. Você pode decolar e o drone vai lá fazer a missão. Então a altitude inicial é 35 metros e eu vou definir uma altitude final aqui, digamos 120 metros. Tá? Mas não basta isso, porque é só a altitude. Eu tenho que definir esse raio. E esse raio inicial aqui, eu vou considerar um raio aqui para poder cercar todo esse conjunto desse prédio, digamos 140 metros, tá? E um raio final, eu vou considerar aqui uma área que comporta todo essa área aqui, tá? Então esse seria um exemplo de que ele começaria com 35 metros e faria todo esse percurso aqui até a parte final. Eu posso definir essa órbita como uma volta e meia, para poder agregar mais alguns elementos para vocês, como por exemplo ponto de interesse, que eu vou colocar aqui na parte central do prédio, tá bom? Na parte central desse conjunto de prédios aqui. Então observe nesse exemplo que esse primeiro ponto de interesse aqui é o ponto de interesse da órbita, né? Então ele está setado aqui no centro da órbita, mas durante todo esse trajeto ele vai fazer sempre com o gimbal voltado para esse ponto aqui, tá? Eu posso complementar essa missão considerando, por exemplo, um waypoint que eu posso colocar num determinado ponto aqui, também com 35 metros, tá? E esse waypoint ele vai emendar, quando ele terminar a missão aqui, ele vai iniciar o segundo ponto, e esse segundo ponto eu também quero que ele foque aqui pro prédio, tá bom? Então eu vou setar uma altura aqui na parte do waypoint e vou fazer com que, ao terminar essa missão, o drone vai voar para complementar essa missão aqui, sempre com o gimbal voltado para a parte central da mesma forma, entendeu? E o ponto de decolagem, como nós já conversamos antes, necessariamente não precisa ser
aqui, né, onde que está, porque como que você vai levar o drone lá? Você pode deixar ele afastado, né? Você pode deixar, e não precisa nem ser próximo aqui. O ponto de decolagem não precisa necessariamente ser próximo do conjunto de prédios aqui. Você pode pedir, você pode colocar bem afastado, por exemplo. Eu coloco aqui e o drone vai voar até lá e vai iniciar a missão, que consiste iniciando numa altura de 35 metros, afastando, contornando todo o prédio, e depois que terminar, ele já vai estar em 120 metros e ele vai voar até o início da segundo componente dessa missão, que é a parte do waypoint, que eu vou considerar aqui que ele vai iniciar uma descida aqui de, digamos, 120 metros, 100 metros, vamos colocar aqui 100 metros, descendo até 60 metros, que eu quero que é o ponto que ele termina aqui a parte final do segundo componente, que é a parte de waypoint. Então percebam que a parte da espiral começa com 35 metros, ele vai em ascensão até terminar em 120, sempre focado lá para a parte central, tá? E a parte do segundo componente, que é a parte de waypoint, ele também vai focar na parte central. Eu vou colocar aqui mais ajustado aqui no mesmo ponto, ou seja, ele vai terminar aqui, vai voar até aqui sem gravar, e a partir desse ponto o gimbal também vai estar focado lá na parte central. Ele vai fazer essa curvatura aqui, sempre lembrando que tem que fazer um afastamento aqui para poder dar segurança nessa passagem aqui, nas proximidades do prédio, e vai encerrar a missão aqui. Da mesma forma, tem um outro prédio aqui que precisa ser levado em conta, porque ele vai voar nessa direção. Então você afasta esse ponto para poder dar mais margem aqui, para que não seja obstáculo esse segundo prédio aqui, que também tem uma altura relevante. Então basicamente é isso. Então é uma missão, como eu disse, de 13 minutos, tá? Então faltou aqui o segundo vídeo, e o segundo vídeo nós vamos acionar a partir desse ponto aqui, tá? Que é a parte de captura, que é um componente que também precisa ser configurado. Aqui no segunda parte da missão, nós vamos também acionar a captura de vídeo da mesma forma, de forma que na hora que você checa, são 2 vídeos agora com 13 minutos, e basicamente é isso. Então, como eu disse, não precisa necessariamente você estar nas proximidades, você vai decolar desse ponto, vai atingir o ponto inicial com 35 metros e vai fazer todo esse trajeto aqui, e aí a gente vai terminar a missão aqui, iniciando o segundo ponto da missão, e vamos juntar com esse waypoint, tá? Então, recapitulando, então é uma órbita que vai começar aqui, depois de alguns ajustes aqui, eu coloquei aqui o inicial da órbita começa com 35 metros, tá? É onde que vai iniciar essa subida em ascensão, desviando. Já levei em conta aqui um afastamento com uma certa folga desse prédio, tá? Sempre focado na parte central, né? Porque aqui tem 2 pontos de interesse, vocês podem ver. O primeiro ponto de interesse é o da órbita, tá? Que vai contornar afastando, e o segundo é quando ele terminar a órbita, ele vai para essa segunda parte, que é a segunda parte da missão, que é
descendo de 120 para 60 metros, tá? Aqui a órbita é subindo de 35 para 120 e a segunda parte da missão é descendo de 120 para 60, tá? Então ele vai voar até aqui sem filmar e aí a gente sempre com o gimbal apontado para o centro, ele vai fazer esse desvio aqui desses primeiros blocos e aí ele vai encerrar a missão aqui e vai voltar para esse ponto de decolagem que está bem mais afastado aqui e vai pousar, ou seja, não tem necessidade de você estar próximo, só tem que ser cuidadoso se nesse trajeto aqui você não tem obstáculos, tá bom? Então a órbita aqui ficou 13 minutos com 2 vídeos, tá? E nós vamos agora fazer uma simulação rápida aqui, tá? Para poder vocês observarem. Também pode ser exportado lá para o Google Earth, tá? Mas por enquanto eu vou fazer essa simulação aqui. Tá, aqui tá a nossa preview, que é a simulação. Aqui embaixo vocês podem observar que temos os parâmetros de bateria, de altitude, especialmente os momentos que vai iniciar a captura de vídeo e depois na hora que ele encerra aqui, esse trecho aqui não vai gravar e esse segundo trecho aqui é o trecho que ele faz a segunda parte da missão, que é a parte de waypoint também focado para o centro, fazendo esse desvio aqui, encerra a missão e depois ele vai voltar ao ponto de decolagem e vai pousar automaticamente sem nenhuma interferência, tá bom? Então, feito isso, vou me deslocar aqui a esse ponto que escolhemos como decolagem, tá? E é sempre bom que, apesar que é possível você fazer uma missão dessa complexidade mais distante, você tem que observando o entorno disso aqui para ver se está viável fazer esse trajeto automaticamente. Enfim, você tem que ser cuidadoso também, todo esse percurso aqui para ver o distanciamento que tem nas laterais do prédio e tudo mais, tá bom? Então vamos para a parte prática agora, fazer o voo. Iniciando então nossa missão, ele subiu até 35 metros. E vai iniciar na fachada do prédio. Então ele vai passar relativamente próximo à lateral direita do prédio e tem uma folga, né? Tem que fazer isso tem que dar uma certa margem. Nesse momento ele vai curvar a posição do gimbal para o ponto de interesse, que é a parte central do grupo de prédio, desse condomínio aí, tá? É sempre bom observar o sinal de rádio e o sinal de vídeo. A tendência é que degrada um pouco o sinal de vídeo quando você está atrás de grupos de prédios como esse aí, né? Tem meia dúzia aí de prédios e ele vai voar agora atrás, né? Então geralmente degrada um pouco, como vocês podem ver no HD ali, ele deu uma degradada, porque nesse momento ele tem o obstáculo do conjunto de prédios e com sinal satisfatório aí de rádio e de vídeo. Então esse plano consiste numa espiral e logo depois da espiral uma sequência que nós emendamos lá, vocês viram que é a sequência de waypoint, tá? Então ele faz 2 tarefas numa mesma missão. Hoje com vento de rajada, nível 2, mas também dentro dos parâmetros que consideramos para a missão, tá? Então a gente sempre tem que checar se as condições de voo estão adequadas, tal, se as condições de vento se é um limitador. E aí contornando a segunda parte da missão, tá? Então nesse momento ele não vai ter gravação do vídeo, porque ele está em deslocamento para a segunda etapa da missão. E aí em seguida ele começa já a gravar para poder concluir esse projetinho de hoje, tá bom? Aí já contornando
o prédio e vai iniciar agora a gravação, focando também como ponto de interesse a parte central do conjunto de prédio, tá bom? E deve pousar aqui sem nenhuma interferência, tá bom? Agora ele aciona o RTH e a missão e vai retornar. Return to home. Já está aqui na vertical e vai iniciar o landing, que é o pouso. Se isso foi útil para você e você desejar conhecer os demais componentes do Drone Link, considere se inscrever nesse canal e vamos explorar juntos, tá bom? Grande abraço, ficam todos com Deus. Drone MS te ensina de graça.